Olá, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson da Alabama. O título de hoje é esse aí: pessoas que poderiam dar certo nos Estados Unidos, só que não. Vamos ver do que se trata, né? Em situações que eu tenho acompanhado aqui na região, de pessoas que chegaram para tentar a vida, em vez de aproveitar a oportunidade de crescer profissionalmente, as pessoas se perdem. Que aí começa primeiro com a número 1. Pessoas ambiciosas demais que acabam se queimando de graça nos Estados Unidos. São pessoas que vêm para cá, começam a fazer a sua carreira profissional, começa a fazer o seu nome e por ambição acaba deixando a desejar muitas vezes o seu trabalho. E o cliente, né, que é o americano, ele não deixa barato. Exemplos, vamos ver o Edson. Comecei a montar o meu negócio, a minha empresa de limpeza, tinha uma casa, depois com o mesmo cliente consegui ter mais 4 casas, com o passar do tempo meu cliente me deu 10 casas, depois chegou a me dar 50 casas, hoje eu tenho 100 casas com esse cliente. Mas nesse meio tempo apareceu um outro segundo cliente que descobriu que a Lima Clean faz um trabalho espetacular e que é para ele também que ele faça as limpezas nas propriedades deles. E ele chega alto, tô te dando para você 50 casas para você limpar, tá? Então você no começo faz aquele trabalho espetacular para chamar atenção, para chamar um certo impacto. Na segunda limpeza ela já é boa, mas não é espetacular. Na terceira limpeza já fica uma limpeza meio regular. E na quarta limpeza a pessoa começa a deixar a desejar o serviço. E o cliente que acreditou em você te dando 50 casas começa a questionar: ô fulano, você não está prestando muita atenção na limpeza ali na área da cozinha, por exemplo, em que não está muito legal, está ficando ruim. Ô fulano, você mandou uma inspetora lá ver como ficou a limpeza que a sua housekeeper fez? Por que isso não apareceu mais lá? E o cliente americano, ele não tem muita paciência, porque para trocar rapidinho para uma outra empresa é muito. Mas por que isso acontece? Porque eu, Edson, já tinha 100 casas, lembra? E aí tá ganhando bem. E aí eu fico com aquele foco de que somente as 100 casas que me pagam mais é o mais importante. É o que eu mantenho um serviço de qualidade. E o segundo cliente, como lhe paga menos do que aquilo, eu boto a desejar. Por quê? Porque eu não tenho aquela quantidade de funcionários que possam atender a minha demanda, e quando manda é aquela meia boca. E fica enrolando, né? Porque escuta a primeira reclamação, a segunda reclamação, vai levando, porque o que importa é o dinheirinho, porque é pouquinho, mas vai somando. Mas do jeito que vai, você perde o negócio. Quer dizer, pessoas que enchem o rabo de dinheiro, certo? E depois não querem investir na qualidade do negócio. Quer dizer, delegar poderes para pessoas fazerem a continuação do seu bom serviço. Não, o cara quer fazer um poder centralizado e o resultado é esse. Acaba se queimando de graça. Segunda pessoa que muitas das vezes pensam que vão dar certo e acabam se queimando de graça. São aquelas que vieram para cá com o desejo de querer ter um grande negócio, tem uma grande ambição, apenas a ambição, mas vontade de querer dar duro não vai. Quer começar do alto, já quer começar com 50 casas, 100 casas. Não quer começar feito eu comecei, com uma casinha. Não, quer começar com um monte de casas, né? E claro, preferencial
contratar alguém para administrar, porque a pessoa quer ter a folga de que sábado não trabalha, onde você tem mais movimento nos fins de semana. Mas não, sábado é sagrado, eu tenho que fazer meu passeio de lancha com os meus amigos, eu tenho que ir para aquele forró que vai rolar na casa de Cicano e Beltrano, né? Aquela festa, né? Beber pra cacete, a ressaca. Domingo nem pensar, né? Porque sábado foi a farra, domingo tem que descansar, entendeu? E na segunda-feira retornar. Já falei várias vezes que aqui nos Estados Unidos não tem fim de semana para quem tem trabalho árduo, para quem atende público. Você trabalha domingo a domingo. É por aí. Mas, como eu disse, a pessoa acha que a vida é essa. Entende? Feito no Brasil, muita gente tem certas empresas, né? Tem um certo patamar e não quer dar duro, quer que o empregado faça isso. E esse tipo de gente aqui se queima rapidinho, não sabe? Também aqui no país, porque não é isso o que a comunidade espera de você. Quer que você bote a mão na massa. Eu, até recente, estava lá, fazendo trabalho de várias vezes de madrugada, virando noitada. Fim de semana, esqueça. Muitos os anos, as minhas férias, eu só tirava quando chegava a baixa estação, porque na alta estação era impossível eu querer tirar férias curtir o verão americano. Acredito que eu estou lhe dizendo, em 11 anos de Estados Unidos, esse ano 2025 foi a primeira vez que eu tirei as férias no mês de agosto. Mas tem gente que aguarda isso? Tem paciência para isso? Não, não tem. Terceiro tipo de pessoa que muitas vezes achando que, né, sendo o gênio da lâmpada, vai conseguir ganhar muito dinheiro. Mas, só que não. Ganhando muito dinheiro, enganando as pessoas. Como assim? Vamos ver uma terceira situação. Eu, Edson, sou um eletricista. E aí, um cliente meu americano me chama para dizer que houve um problema, né, de curto-circuito, de uma coisa ou outra, e eu preciso que eu vá lá resolver a parada. Aí eu vou, né, faço o meu serviço, e nisso aí o meu cliente comenta que também pergunta se eu não conheço alguém que seja um bom encanador para resolver um problema de vazamento que está tendo. Aí eu olho a situação, eu posso ver? Eu olho, vejo e digo, olha, eu posso resolver isso aí, tá? Eu estou acostumado a resolver isso de vez em quando na minha casa, entendeu? Para alguns amigos meus, então eu posso resolver, você não precisa chamar um encanador. E aí eu ofereço até um preço meio camarada quando vai comparar a um profissional que tem aqui na região. Aí eu vou, faço aquela meia boca, né? Aquela lambança assim toda legal, o americano te paga e quando passa em pouco tempo o cano estoura. Bum! E aí o americano vai atrás de mim para querer resolver o problema. Aí eu começo a não atender ligação, eu desapareço, não dou satisfação, ou então até atendo depois de muita insistência, mas diz que está ocupado, não sei o quê, e o americano exigindo, pô, tu não tem uma garantia que possa me oferecer? Né? Nem garantia oferece. Mas o erro foi de você, que acreditou em mim, que eu era o gênio da lâmpada e que eu resolvia tudo e na verdade eu estava enrolando você. Isso acontece muito demais. E uma coisa que você precisa resolver que certas situações aqui nos Estados Unidos você tem que ir direto para um profissional e não para pessoas que são tidas feito muitos aqui têm o chamado maridos de aluguel, que é os readymen, que resolve um bico ou outro, não são nem sequer qualificados e levam um bom dinheiro se realmente faz um serviço muito bom.
Mas, infelizmente, muita gente que até é qualificada, né, quer, pela ambição do dinheiro, querer resolver tudo, mas na base da meia boca. E o resultado tá aí. Então, são pessoas, né, que eu comentei aqui nesse vídeo para vocês, que infelizmente a gente encontra aqui nos Estados Unidos, tá? E é como eu falo no começo do título, né? Pessoas que poderiam dar certo nos Estados Unidos, só que não. Por quê? Porque se queimam de graça, tá? Na comunidade em que elas vivem, e se a cidade for pequena, feito por aqui mesmo, olha, meu amigo, já era. Vai ter que levantar uma nova carteira de clientes bem longe daqui, tá? Então, é isso, tá? Que consta aqui no meu vídeo de hoje. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, o que é que vocês acham. Se tem muita gente assim também no Brasil que age dessa forma aqui nos Estados Unidos. Para vocês que ficam aí, aquele abraço.